A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Samuel 16:12, que Jessé manda chamar Davi. A palavra de Deus diz que ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. E que Deus diz para Samuel, é este, levante-se e unja-o. E o pai falava muito ao meu cérebro. Ele dizia, filha, aqueles que eu escolhi, muitos os pais não sabem. Sim, há uns que Deus enviou anjo e avisou, sim, que carregaria um projeto dos céus. Mas o pai de Davi não sabia que Davi, ele tinha sido escolhido por Deus. Isso, para liderar o seu povo. Davi estava trabalhando, estava na sua rotina diária. Mas Davi, antes de chegar ao ventre da sua mãe, Davi, antes de ser um projeto dos seus pais, antes do mundo ser formado, estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. E ele já conhecia aqueles a qual ele criaria, formaria e enviaria a esse mundo. Para quê? Para ser irmão de Jesus, para participar, isso, da herança de Jesus. E enviou o seu Filho Jesus para que Jesus pagasse nesse mundo as dívidas dos seus irmãos, que cometeria nesse mundo. Então ele falava ao meu coração, filha, muitos pais não sabem, mas chegou o tempo de eu revelar a muitos que há um grande propósito para o qual eles foram criados para a minha glória. E quando Deus nos levanta, irmão, é para salvar a muitos. Então, Deus havia preparado Davi para uma grande obra. E naquele dia, o pai de Davi descobriu que Davi era um escolhido de Deus. Não, ele não sabia. Ele não cogitou Davi. Ele não cogitou Davi. Mas ninguém esquece quem Deus criou, formou e enviou a esse mundo para um propósito dele. Então Davi é mandado chamá-lo. E Deus dá a ordem. É para você ungir ele. Porque este é o meu escolhido. É o escolhido de Deus. Não é o escolhido dos homens. É o escolhido de Deus. Então, irmãos, eu e você, embora tivermos passado nesse mundo, embora tivermos trabalhado em alguns ambientes e passado em alguns ambientes, e naquela época nós não sabíamos o que nossa vida carregava. Mas chegou o tempo do conhecimento, aonde conhecemos a verdade nos libertou e então conhecemos a nossa identidade em Deus. E soubemos de que fomos criados para a sua glória, de que Ele nos criou pensando em Jesus, nos deu para Jesus. Então entenda, você e eu, ainda que os seus pais, eles tenham te esquecido, tenham te desprezado, nunca te valorizado, nunca foi uma escolha nem dos teus pais, ou seja, você sempre foi um projeto de Deus. Deus criou você, Deus formou você e Deus enviou você a esse mundo e preparou tudo. E eu e você só recebemos aquilo que já estava disponível para mim e para você. Ou você acha que o diabo ele não matou você no ventre por quê? Porque você, antes de chegar ao ventre da sua mãe, já é um escolhido de Deus. Já era um escolhido de Deus. E antes de você nascer, Deus, ele te separou. Por isso que você está vivo. Por isso que você está de pé. Por isso que ninguém matou você. Porque ninguém mata um projeto de Deus. Mesmo que por um tempo você tenha ficado escondido no Egito, misturado no Egito. Mas quando chegou o tempo de Deus levantar você, Ele mesmo, Ele te tira. Ele te limpa, Ele te prepara e Ele te levanta. Por quê? Porque és um escolhido de Deus. E a terra não mata a quem Deus escolhe. E o homem não esconde a quem Deus escolhe. Porque Deus escolheu você e porque Ele te chamou, Ele cuida de tudo, irmão. Não é sobre a minha humanidade e a tua humanidade. Humanamente falamos, não somos nada. Mas aquele que nos escolheu, Ele pôs em nós o seu selo, o seu Santo Espírito. Irmãos,
O Espírito Santo é poderoso. O Espírito de Deus, ele é poderoso. Lembra de Sansão? Isso, irmãos, é isso que está em mim e em você. Nós nos tornamos poderosos por causa de Deus em nós. Por causa isso do seu Santo Espírito que realiza a obra de Deus em nós. Então que eu e você, em nome de Jesus, sejamos cheios do Espírito Santo. E que não haja lugar na minha vida e na tua. Para quê? Para realizarmos obra da carne. Mas que eu e você possamos nesse mundo, embora sofrendo, embora muitas vezes sendo rejeitado, embora muitas vezes sendo caluniados, embora muitas vezes não sendo entendidos, possamos ser cheios, isso, da presença de Deus e agradarmos aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Não seja Saul, que desobedeceram a Deus por causa dos homens. Não queira ser amado dos homens, mas queira ser amado de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha essa palavra com mansidão e saiba, o Senhor te diz: filho e filha, você é o meu escolhido, você é a minha escolhida. Isso, e eu te enviei a este mundo para um propósito que glorifica ao meu nome. Assim te diz o Senhor: você nasceu para a glória de Deus. E a cada dia o Espírito Santo realiza a obra dele em mim e em você, porque humanamente não podíamos, mas por causa do seu Espírito em nós, de glória em glória, temos sido separados para aquele a qual nós fomos criados. Porque eu e você fomos criados para ser da família de Deus, irmão de Jesus Cristo, o seu Filho amado, a qual por mim e por você esvaziou-se de si mesmo. Sendo ele Deus, não considerou se apegar, mas esvaziou-se, se humilhou e Deus o exaltou. Ele se colocou no lugar de servo, isso, por mim e por você. Então entenda, os filhos de Deus estão nesse mundo para servir. Os filhos de Deus estão nesse mundo para isso, para o nome de Deus ele ser conhecido e glorificado. O que isso significa? Que eu e você passaremos por situações desconfortáveis. E entenda, não reprima a dor, tá? Chore a dor das situações a qual seremos colocados. Nós que iremos nos submeter à vontade de Deus. Isso, iremos passar por processos. No processo chore, porque o seu corpo sente, o seu emocional sente. Mas aquele que está comigo e com você é poderoso e ele nos livra das nossas aflições. Vamos guardar a fé, porque é a fé nele que nos dará vitória. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, irmão. Acolha essa palavra com mansidão. Amém.